eu não poderia deixar de homenagear a nossa padroeira, né, e minha santa protetora, uma das minhas santas protetoras, Nossa Senhora da Aparecida. Hoje é 12 de outubro, não é? Hoje é dia dela. Palmas para ela. Palmas para ela. É. Né? E eu achei que ela tinha que ficar aqui ao lado, protegendo a gente. Então, é isso aí. Hoje eu vou apresentar o livro. A gente fez... Ele, na verdade, já está no mercado, mas eu vou apresentar e isso vai ficar gravado para... Enfim. Então, aí estão meus outros livros. Ele, na verdade, é meu 9º livro. E da ciência do sentir. E o que acontece? Na verdade, a psicologia ela estuda o comportamento humano, né? É toda assentada no pensamento científico do século XX, que é o paradigma cartesiano, a visão newtoniana, uma visão materialista, e ela compreende o ser humano, uma grande engrenagem mecânica, quer dizer, contextualiza o ser humano como uma máquina biológica, e os sentimentos seriam resultados de sinapses neurológicas, né? E eu venho já desde 86 estudando sentir aos poucos, né? Eu fui abandonando esse paradigma. E hoje, caminhando na transdisciplinaridade, que é a psicologia, psicanálise, física, biologia e artes, eu migrei para uma visão vibracional de mundo, que seria, eu botei aqui o quadrinho de cima e o de baixo aqui, né? A vibração. Então, eu hoje compreendo a natureza e a natureza humana como um complexo vibracional uno inteiro indivisível, onde o sentir se realiza na experiência da vibração que emanamos, tanto externamente quanto internamente, enquanto seres. Aí está um pouco do meu currículo, tem coisas que as pessoas desconhecem, né? Que eu, antes de fazer psicologia, eu tenho 1 ano de biologia, 2 anos de estudos sociais. Quer dizer, de alguma maneira, mesmo eu não tendo concluído, eu convivi com esse olhar de mundo, né? Eu convivi com essas visões mais com estudos sociais, do que com a biologia, mas eu convivi com essa transdisciplinaridade, eu acho que eu sempre estive nela, né? De alguma maneira. Eu vou dar assim, o beabá da ciência do sentir, né, para que a gente possa entender porque esse universo vibracional. Quer dizer, eu entendia que todos os estudos do ser humano iniciavam no nível celular da matéria, né? Quer dizer, a partir dali se construía a visão do ser humano. E eu entendia que onde é que ficava a estrutura do ser humano, né? O mundo quântico, onde é que entrava, naturalmente que ele tinha alguma participação também, naturalmente que devia ter algum efeito sobre nós, né? E aí eu pensei no ser humano inteiro, não macro e micro, mas macro, micro, uma palavra só, e incluí a estrutura quântica da matéria, né, na questão humana. E, na ocasião, eu fiz uma pesquisa com sonhos, e com isso eu não vou entrar em pormenores aqui, é o meu outro livro, mas o sonho foi demonstrado como um fenômeno psíquico que se processa sob formas de ondas eletromagnéticas, e isso me viabilizou entrar um pouco na questão quântica do ser humano. Só que ainda era muito ousadia, e ainda hoje é ousadia você migrar, né, com esse universo quântico para o ser humano, mas, de qualquer maneira, hoje já temos, né, já começa, tanto tempo depois, já tem, eu falei isso em 1998, na verdade eu falo isso em 96, aí meus gatos vieram tudo para cá. E, na verdade, eu falei isso em 91, no meu primeiro trabalho, que não era livro ainda, né? Mas, enfim, então vocês vejam só que hoje já tem a biologia quântica, já é uma área incipiente, é uma área que está começando, mas que é um campo da ciência que já começa a construir essa visão quântica junto com a biologia, que antes era uma coisa separável, né? Então, inclusive, esse doutor Craddock, né, escreveu: o cérebro parece funcionar mais como uma hierarquia. Eu marquei isso porque isso é muito importante: espaço-temporal não linear, né, de sistemas de interação e em camadas dinâmicas. Aqui sustentamos que os estados quânticos neurológicos funcionais podem originar em dipolos fotoexcitados
de redes do estado aromático, ou comportamentos eletrônicos coletivos. Quer dizer, na verdade, o processamento cognitivo e a consciência podem ocorrer nessas cascatas, a amplificação não linear de ressonâncias entre estados cerebrais coerentes. Então, a gente está vendo que a biologia quântica começa a nascer, né? A nascer e a mostrar esse ser humano inteiro, todo, né? Que a gente, na verdade, é. Bom, eu vou passar um videozinho rápido, na verdade são 4 videozinhos pequenos, né, onde eu vou mostrar a teoria das cordas, né, que é a estrutura do universo, que é onde eu me baseio no paradigma vibracional, o sistema perceptivo, os efeitos que o sistema perceptivo, a limitação que o sistema perceptivo nos impõe, o conceito macro-micro e a ressonância. Tá? Eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Isto somos nós. Uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos. Porém, só experimentamos o que encontramos lá dentro. E não experimentamos o que está aqui fora. Ao invés do que está aqui dentro, quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. É um conceito, é uma abstração de uma totalidade, que é um nada, de uma totalidade, não sei nem se é um nada, eu não sei o que é. Agora, esse complexo é vibracional, já é uma forma também de realizar, mas numa forma bem próxima. Eu sei dele, não é que eu experimento uma macro através do sentido. Eu sinto uma vibração em mim mesma, a vibração que eu sou. Essa vibração, porque o macro-micro é vibracional. É um complexo vibracional que eu não sei o que é. Quer dizer, já o vibracional já é uma definição que eu tenho que colocar, porque senão eu não tenho nem aonde pisar. Né? Ele é um complexo que eu não sei o que é. Vamos dizer que esse complexo é vibracional. Então tudo é vibracional porque estamos no universo vibracional. Então eu também sou esse todo e sou vibracional. Agora, dentro de um recorte, eu sou capaz de me realizar enquanto processo, enquanto pessoa. Certo? E essa realização me dá condições humanas, da minha própria condição, de sentir, experienciar. E essa experiência é o sentir. Então, o macro-micro eu não tenho acesso, mas eu tenho acesso a ele pelo sentir. Porque eu sinto o macro-micro que eu sou. E das relações que eu interajo, eu sinto em mim também esse outro que eu interajo. É uma vibração. Um todo vibracional que eu sou capaz de experienciar. E essa experiência é feita através de quê?
do científico. Olha, agora é hora de Fera 2014 e a aula de hoje é sobre física. Você sabe o que Esse é jovem ressonância? casal, trocando olhares apaixonados, também está conversando. E durante a conversa, as pregas vocais do garoto vibram com uma determinada frequência e interrompem a passagem do ar. Essa frequência é transferida para o ouvido da garota, cujo tímpano vibra com a mesma frequência e, por isso, consegue receber o sinal que o garoto está emitindo. A ressonância permite a troca de informações entre dois sistemas que vibrem com a mesma frequência. Meus bichos ficaram apavorados. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tu pode fazer, viu? Não tem problema não. Mas então, agora, com esses conceitos básicos, dá para a gente pensar que toda a comunicação, tudo que se passa é por ressonância, que nós estamos no universo vibracional, que o sistema perceptivo é quem filtra esse universo do jeito que nós assimilamos, né? E que o todo é um uno inteiro divisível macro-micro. Então, Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Nunca tinha me dado conta para isso, já vi tantas vezes essa questão da ressonância e da taça que estoura, mas na hora que ela estoura, é porque ela entrou na ressonância ou porque ela rompeu com essa ressonância? A ressonância, ela rompe o sistema. A ressonância começa a vibrar, entrou em ressonância, ela vai amplificando, amplificando, amplificando. Se não for amortecida, ela rompe o sistema. Por isso que aquela ponte caiu lá em Tacoma, porque, na verdade, entrou em ressonância. Aí cada vez vai amplificando mais. Então, a gente, para não estourar, para não cair um prédio, para não cair uma ponte, você tem que amortecer a ressonância, não deixar ela continuar, senão ela estoura o sistema, ela rompe com o sistema, entende? Então, por isso que quando a taça estourou, ela rompeu com o sistema. Entendi. Entendeu? Mas, no nosso caso, a gente, para manter essa ressonância... A gente amortece. A gente amortece. O insight... eu, no outro livro, eu falo que o insight pode ser um efeito da ressonância. Você vai, até que, pum, você rompe aquela estrutura e modifica para uma outra estrutura que a gente chama de insight, né? Tem uma ideia diferente. Quer dizer, seria efeitos da ressonância dentro localizada, de algumas frequências, enfim, né? Pela interação com o outro. Agora, se você... eu tenho no outro livro, o primeiro, lembra aquele caso daquele sujeito que era catatônico, que eu ficava um belo dia, explodiu, e depois aquilo atribuía ao efeito do rompimento do sistema à ressonância. Quer dizer, é perigoso, por isso que eu tenho assim, receios dessas atividades que vai botando a pessoa muito... Sabe? Que ela pode romper, pode até... dar condições sérias até matar uma pessoa, porque pode implodir aquela pessoa, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Só que mesmo a ressonância, tem que haver um equilíbrio tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque também... Exato, ela pode tanto ir para um lado quanto para o outro. A caixa, aqui não tem, mas a caixa de violão você escuta por ressonância. Só que a gente amortece, entendeu? E aí você, toda o som, toda a vibração de música, por exemplo, do violão, a caixa é por ressonância. E, no entanto, não explode,
porque agora, se você ficar ali naquela nota continuamente, não sei o quê, vai estourar, entendeu? Vai estourar a corda, vai estourar o violão, vai estourar tudo. É que a gente no caso da alegria, quando a pessoa ganha na loteria, infarta também, né? Porque também pode ser pensado assim também, pode ser pensado. Tudo tem que ser amortecido, né? Não pode ser direto. Enfim, mas então, entendeu? A ressonância é a base de toda a comunicação, segundo a ciência do sentido. E aí, na segunda ciência do sentido, acabou de ver que é a segunda física também, né? Bom, então, nós vamos falar que esse livro ele vai agregar a ciência do sentir e a ciência da complexidade. Ele compreende a estrutura psíquica formada por elementos fractais, a dinâmica de funcionamento humano através de padrões. Quer dizer, a gente vai funcionar com padrões. Enfim, e além de um objetivo de uma realidade materializável, a gente vai falar de um universo subjetivo, que é a proposta do livro, e da realidade psíquica. Desenvolve toda uma teoria para a realidade psíquica, né? E descreve a matriz sensível, que é um campo vibracional que se instala entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, e que aí isso se expande para grupos, empresas, enfim. Enfim, vamos embora. Aí está o índice do livro, né? Não é o caso, eu estou apresentando, botei rapidamente. O prefácio foi feito pela Marisa, que hoje não está podendo estar aqui, mas isso foi feito por ela. Aliás, eu tenho uma orelha aqui hoje, que é a Sônia, né, Sônia? Ela fez a orelha do Homem Além do Homem. Ela deve estar sem som. E, enfim. E aí tudo começa, né? Na verdade, esse livro ele tinha 2 capítulos escritos, que era o episódio da Índia e o episódio do meu gato. O episódio do meu gato já tinha mais de uns 15 anos que estava escrito, mas eu não tinha o que fazer com ele. Eu enxerguei uma coisa, eu enxerguei que eu tinha ali uma similaridade com a mesma questão quântica, né, que eu vou mostrar, mas eu não tinha o que fazer, não tinha como, seria uma mera analogia, seria como as pessoas fazem, mas eu não era isso, não era essa a proposta. Eu guardei aquela experiência e, quiçá, um dia eu poderia usá-la, e aconteceu de eu usar nesse livro. Então, eu tinha a Índia, que eu fui à Índia e comecei a... Só que aí veio o lockdown. E fazer o que no lockdown? Aí eu convidei as pessoas que eu dava seminário na ciência do sentir para vocês estão dispostos a ficar ouvindo, eu vou escrevendo e vamos conversando sobre o livro, e aí nasceu o livro, né? E nesse início eu falo uma coisa, quer dizer, eu por 32 anos fui paciente em psicanálise, eu fiz psicoterapia analítica de grupo com 1 sessão por semana, 2 sessões, eu fiz com 5 sessões, 4 sessões, 3, 2, 1, 15 em 15, eu fiz todas as modalidades possíveis em psicanálise, né, em análise, com analistas diferentes, né? A última experiência contou 19 anos, né, em toda ela a parte de 4, 5 sessões semanais. E por que eu conto isso? Porque, na verdade, isso acabou me tornando, além de benefício pessoal, mas acabou me tornando um laboratório. Eu acabei vivendo um laboratório da dinâmica psíquica, né, do ser humano como um todo, né? E aí eu também pude constatar que eu não me submetia a uma análise com teorias. As teorias eram de mesa, foram várias teorias diferentes. Eu me submetia a análise com pessoas. E eram aquelas pessoas, vem cá, não é possível, com pessoas que foi que me beneficiou, né? E, então, foi a partir dessas experiências que eu fui verificando... É mole. Eu posso fazer o que eu estou fazendo? Dá licença. Eu fui verificando, né, que ano após ano eu ia me desligando daquelas teorias, porque eu não via na prática da minha vivência e tudo uma comunhão, era diferente, quer dizer, eu poderia até... Era um encaixe de teoria, e não uma coisa que fluía como eu achava que devia ser. Então, e aí é o que eu digo, eu sou uma admiradora de Freud, né? Ele, sem dúvida, ele foi o primeiro a penetrar a mente humana, assim, de uma forma mais... Ele botou a mão na mente humana, e aí eu escrevo, né, que ele abriu controvérsias. Se a gente pensa no campo da ciência, elas são muito mais importantes do que respostas, né? Porque enquanto as controvérsias abrem caminhos, respostas fecham estradas.
Mas a questão é que o mundo que a gente vive hoje não é mais o mundo de Freud, mudou muita coisa. Então, essas mudanças, elas dizem respeito, né? Eu vou ter que parar e botar a garrafa fora, não vai dar certo. Aconteceram muitas mudanças no que diz respeito à qualidade das interações, né? O tempo, espaço, velocidade das informações, né? O mundo atual ele demanda uma construção teórico-clínica que inclua os novos paradigmas vigentes, né? Que acompanhe de forma eficiente as questões emocionais das pessoas que agora integram essa realidade. Não há mais, o mundo mudou. O mundo mudou, a maneira de encarar o mundo mudou, até a maneira de viver os sofrimentos mudaram, de lidar com eles mudaram. Não o sentimento em si, mas a forma de lidar, enfim, mudou. Então, eu entendo que hoje a tecnologia se impõe, ela culmina com uma imposição e tem afastado muito as pessoas de si mesmas. Né? Se antes já era excluído o sentir, agora, então, a gente quase não vê muito mais. Outro dia eu estava se falando até para alugar uma sala, um apartamento, é tudo no computador, você não vê ninguém, você manda, põe, não sei o quê. Quer dizer, cadê o humano, cadê as pessoas? Né? As relações estão de modo descartável. Né? Eu acho que, então, nunca o ser humano precisou tanto do sentir, nem abraçar a gente está podendo, né? Fica uma coisa que está difícil. Né? Bom, aí passou a minha primeira experiência, que foi quando eu fui à Índia, né? E aí eu vivi uma experiência muito interessante, muito rica lá, que eu pude ver uma brasa acesa há 3.000 anos. Eles mantêm aquela brasa por 3.000 anos, fica lá um indiano cuidando dela para que ela não se apague. Bom, pelo menos em tese, ela está há 3.000 anos acesa. E tem uma pessoa lá. A gente, quando olha um negócio desse, é indescritível, você não consegue... É uma emoção única, né? Além do que, essa brasa ela tem função de coletar a brasa para cremar as pessoas à beira do rio Ganges, né? Então, a gente se sente tão pequeno, né? E, ao mesmo tempo, tão grandioso e tão pequeno, uma cultura milenar, um mundo, né? E, então, eu posso dizer que ali, naquele momento, vendo aquelas pessoas sendo cremadas, aquela brasa, né? Eu me senti diante da vida, na fronteira entre a vida e a morte, né? Era como se a chegada e a partida estavam ali se revelando, né, de forma não linear, em uma natureza que para mim era desconhecida. E também tinha um aspecto muito interessante, porque tinham pessoas lá, idosas, que estavam ali esperando a morte, porque se para eles ser cremado ali no Ganges é uma coisa que ajuda na evolução, então pessoas pobres, muitas vezes, ficam ali, porque o dia que elas morrerem, elas já estão ali e serão cremadas. Quer dizer, a gente fica pensando que relação de vida e morte, né, é essa, e de morte e vida, né, que eu nunca tinha vivido. Né? E aí eu vivi uma experiência, não teórica, eu vivi uma experiência emocional mesmo, né, do agora, porque ali eu me dei conta que eu só tinha o instante de agora. Quando eu me vi entre a vida e na fronteira entre a vida e a morte, né, e a morte e a vida, eu vivi exatamente o sentimento de agora. Né? Algo que pode parecer óbvio dizer que é o único instante da evolução que possibilita a transformação, né? Pode parecer óbvio, mas que a gente não costuma dar atenção. Né? Enfim. Paralelo a isso, numa cidade vizinha, né, eu fui onde o Buda proferiu o seu primeiro discurso, as 4 nobres verdades, há 2.500 anos atrás. Quer dizer, você pisar num lugar desse é de uma emoção, né? E aí tinha esse senhor com essa foto aí, né, que ele me parou pedindo dinheiro. Tantos indianos pedem dinheiro, mas eu não sei o que ele tinha, eu me senti bem falando com ele, parecia que eu já conhecia ele há muitos anos, né? E ele representou, eu digo que ele representou a possibilidade de um encontro entre culturas, histórias, idades, sexo, idiomas, enfim, entre duas pessoas, por mais distantes que estivessem, diferentes que pudesse ser, a gente se aproximou, se encontrou no sentir. A ponto que uma pessoa que estava lá sentiu essa harmonia e tirou a foto da gente e mandou para mim, né? E ela veio parar no meu livro, né?
E aí, quer dizer, lá essa experiência, Varanasi e Sarnath, né, eu pude ver lixo, vaca, cachorro, macaco, aglomeração, homem, mulher, buzina, tuk-tuk, aqueles carros, aquela bagunça maravilhosa da Índia, né? Naquele mundo milenar, quer dizer, se revelando na organização do caos. E aí eu compreendi que eu estava em frente a diversos ciclos, configurações que se configuram através, não de forma, mas de processo, são acontecimentos autossemelhantes, né, de extensão infinita em seus limites, que se fazem representar nos padrões entre o ir e vir permanente, porque eu tinha uma brasa de 3.000 anos que estava indo e vindo permanentemente, aquilo tudo, né? E essa experiência me mostrou a teoria do caos, os fractais, enfim, a ciência da complexidade estava presente, apresentando em cada esquina daquele lugar, né? E eu entendi, então, os ensinamentos que a vida ali me expunha e desconstruir o meu saber. E aí eu tive assim, um insight do que seria o passo adiante na minha caminhada com a ciência do sentir. Então, foi uma experiência muito importante para mim e para a ciência do sentir. E aí vem o capítulo do livro da percepção, né? Então, se a gente viu lá a caixinha, né, tudo que a gente integra na cabeça, né, na verdade, se o universo hoje é sabido que ele tem 10 dimensões de espaço e uma de tempo, isso pode alterar com o tempo, mas é o que temos hoje. Dentro da nossa mente, ele apenas vai ter 3 dimensões, porque a gente vai reduzir tudo isso a 3 dimensões de espaço. Né? Então, é como se o exemplo é aquele pintor que pega, por exemplo, ele pega o sujeito, está aqui, né? Que está em 3 dimensões, ele põe em tela plana, ele vai passar 3 para 2 dimensões. Então, a gente não passa 3 para 2 dimensões, a gente passa 10 para 3 dimensões. Mas na hora que eu estou numa fotografia, essa foto fui eu que tirei lá à beira do Rio Ganges, veja bem, tudo que eu assimilei ali, né, eu já tive que reduzir e muito para 3 dimensões para poder estar podendo processar e ver aquela cena emocionalmente no meu sentir, não, aí é uma coisa muito maior do que 3 dimensões, porque o sentir ultrapassa as 3 dimensões, mas o simbólico não, né? Mas então, e aí eu tive que reduzir, então, quantas coisas, dimensões eu precisei perder para realizar em minha mente em loco em 3 dimensões, e agora na fotografia em 2, né? Se a gente considera isso tudo, quer dizer, a gente está sempre abrindo mão de coisas que estão aí, mas que a gente não tem acesso direto. Eu pergunto, como é que a gente escreveria o mundo se escutássemos como uma mariposa? Aqui, a mariposa ela tem uma recepção auditiva entre 3.000 e 150.000, a gente tem entre 20 e 20 mil, quer dizer, a gente escutaria uma outra coisa, né? Se fosse como um cachorro, como um gato, a gente escutaria de outra maneira, o som seria de outra forma. Mesma coisa a visão, né? A gente também está preso à faixa da luz visível. Imagina se os nossos olhos tivessem sensibilidade ao infravermelho, à ultravioleta, o mundo também seria desenhado na nossa mente de uma outra maneira. O recorte macrocosmo, microcósmico seria outro, né? Então, essa imagem que nós vemos no mundo, na verdade, são recortes que a gente faz dessa totalidade e que encontra uma representação na nossa mente. Aí eu peguei esse fundo, né? Então, o fundo cinza representa o todo, representa o complexo macro-micro, uno inteiro indivisível. Os retângulos que eu escrevi recorte, seria um todo menor que emergiu do todo maior a partir de recortes. Né? As sombras são o lugar de onde todos os recortes emergiram. E, por fim, as retas, os segmentos que ligam, é a interconexão são os sistemas que vão se formando a partir de recortes que nós vamos emergindo do todo. Né? E assim vai, recortes que vai também se recortando, né? Até chegar ao recorte humano que nós somos. O exemplo que eu dou no livro, metaforicamente, é da água e do gelo. Se você tivesse o universo fosse uma grande a porção de água, o gelo feito, né, ele é o universo, mas é um recorte, né, dessa água, e ele também pode ali se
amanhã se derreter e fazer um novo gelo numa outra porção, em um outro recorte da água, tal qual o universo. Nós aqui também, amanhã, esse sistema solar que um dia foi feito por condensação de poeira cósmica, amanhã ele também vai se perder, vai se acabar e vai transformar em outros, né? Amanhã, que eu digo daqui a 15 milhões de anos, mas isso vai acontecer inevitavelmente. Bom, se vocês quiserem perguntar, pergunta, né? Porque, enfim, aí a gente vai passar para o sistema, né? Rapidamente. O sistema, você tem um sistema linear. Se um sistema é linear, por exemplo, eu tenho uma máquina de chocolate self-service. Se eu ponho R$1, se ele é linear, é reto. Eu ponho R$1, né? Se eu sei que o chocolate custa R$1, se eu vou botar R$10, eu vou comprar 10 chocolates, vai me cair 10 chocolates. Se o sistema não for linear, eu não tenho garantia nenhuma de quantos chocolates vão sair em função do que eu vou botar, porque ele não é linear, né? E, ao contrário também do que muitos podem pensar, o caótico, porque a filosofia apresenta o caótico como uma coisa desordenada, bagunçada, enfim, e não é. Ocorre que o que acontece é quando você tem uma sensibilidade inicial, né, você muda o resultado daquilo, mas não quer dizer que seja desordem, não quer dizer que seja o caos no sentido da filosofia, mas caos no sentido apenas de você não ter como saber aonde aquilo vai chegar, que não tem nada a ver com o sistema estocástico, que é joga dado, ali é probabilidade pura, aqui não. Por exemplo, quando uma pessoa diz a temperatura está 25 graus, ele, na verdade, está aproximando. Pode ser 25,15, pode ser 24,99. Se ele for com 3 dígitos, pode ser 25,157, 25,159. Sempre tem um grau de precisão. E esse grau de precisão, que sempre vai existir, a médio e longo prazo, pode fazer grande diferença. Quer dizer, uma coisinha que eu faço aqui agora, que acontece aqui agora, a médio e longo prazo, isso agora não vai dar diferença nenhuma. Eu vou saber o que vai acontecer. Mas, às vezes, em 10, 15, 20 anos, vai mudar tudo lá no final. E é isso que a teoria, o sistema não linear, né, caótico, mostra que as condições iniciais vão determinar, alterar em muito o resultado que vem depois. Outra coisa, o paradigma, né? Como ele fala que a ciência normal tem como objetivo trazer à tona, né, novas espécies de fenômenos, mas, na verdade, aqueles que não se ajustam aos limites do paradigma, frequentemente nem são vistos. Quer dizer, o exemplo que eu dou no livro é o geocentrismo. Né? Na verdade, ele tinha alguns problemas que Ptolomeu foi lá e corrigiu aqueles problemas, mas não abriu mão do paradigma. A Terra continuava sendo o centro do universo. E assim é que a ciência normal faz. Ela não abre mão do paradigma, ela segue o paradigma, né? Ela vai aprimorando, ele fala operações de limpeza, como diz, ele vai limpando, mas mantendo o paradigma. Romper o paradigma foi, por exemplo, passar para o heliocentrismo. Tirou a Terra do centro, aí rompeu. Aí muda tudo, né? Aí você abandona uma coisa para outra. A ciência do sentir rompeu com o paradigma newtoniano, rompeu realmente. Por isso que diz, como é que você lida com a transferência, como é que você lida com o conflito? Esse tipo de olhar é um olhar que cabe no paradigma psicanalítico, mas não cabe no paradigma vibracional, né? Porque o vibracional é vibração. Você não vai... O fenômeno é o mesmo, a Terra continua aqui, o Sol continua lá, como sempre esteve, só que a leitura é feita em um outro paradigma. Então, essa é uma diferença muito importante na ciência do sentir. Eu trouxe isso no livro para poder justamente apresentar essas questões. A árvorezinha que eu botei é porque o paradigma que segue a ciência normal é como se seguisse aquela linha daquela árvore, ela não sai daquela árvore, ela vai para um galho, vai para o outro, mas não sai daquela árvore. E quando você rompe, você muda de árvore, né? Outra questão importante é o tempo. A gente está numa concepção de tempo linear, inclusive tudo nosso é influenciado sobre o tempo, né? Até as leis de Newton, antes, depois, tudo. E teve, muito pelo cristianismo também, que marca, né, o acontecimento do Cristo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Quer dizer, toda a nossa história é em função dessa linearidade e influenciou nossos pensamentos científicos também. Mas, na verdade, tem esse autor, que é o Withrow, que ele tem
tem um livro sobre tempo, aliás, ele tem 2 livros sobre tempo, em que ele fala, né, eu achei muito interessante que o nosso sistema perceptivo, nós temos um receptor sensível para visão, audição, tato, paladar, mas não para o tempo. A gente detecta o tempo pelas vias indiretas e não diretamente, como a gente vê a luz, como sensibiliza a luz, né? Então, a nossa experiência direta do tempo é sempre o presente. Isso é uma coisa que ele fala que eu achei interessante. Mas em outras culturas, você tem o Hopis, por exemplo, um povo da Arizona, que não precisa de tempos relacionados ao espaço-tempo, as Andes, eles também não, o Nuras também, e a própria física, né? Ele tem o Big Bang, que é esse tempo linear, mas ele tem outras concepções, que o tempo não teve começo nem fim, né? Que ele não é real e sim imaginário, são outras concepções dentro da própria física, e a relatividade do tempo que que eu até usei no inconsciente relativístico, né? Bom, agora eu estou apresentando a teoria do caos, a parte da consciência complexa, sistema, enfim, para depois entrar na psique propriamente dito, né? O que acontece? Há uma ilusão humana, esse vídeo mostra isso, a alta ansiedade, a matemática do caos, que há uma ilusão de querer buscar, até na busca da segurança, né, querer determinar, o determinismo está ali, a gente quer saber o que vai acontecer para se sentir seguro, para se sentir potente naquilo que está fazendo. Isso é uma ilusão humana, ele quer respostas, né, da busca de segurança. Mas, e aí o que acontece também? Tanto os economistas quanto os militares chegaram à conclusão que tinham que dominar o clima, o tempo, porque se não tiver como prever o tempo, uma nevasca tanto acaba com uma economia como acaba com uma guerra, porque como é que ele vai enfrentar aquilo? Então começou uma corrida de tentar, tanto através da economia quanto pelos militares, de tentar saber como vai fazer com o tempo. E foi muito curioso que foi por acaso esse Edward Lorenz, ele estava lá, um computador pequeno, até perto dos que tinham na época já, ele foi lá para economizar o tempo dele, ele cortou os últimos 3 dígitos da série de dados que ele pretendia colocar, né? E talvez até pela coisa newtoniana, que pode desprezar as coisas pequenas, né? Porque na visão newtoniana pode, ele ligou o programa e foi tomar café. Quando ele voltou, ao invés de ele digitar 0506127, ele digitou apenas, por exemplo, 056. O resultado é que no começo não alterou nada, mas a médio prazo, longo prazo, mudou todo o caminho da história. E aí é interessante que isso é a teoria do caos, quer dizer, a mudança da sensibilidade inicial mudou toda a previsão do tempo, toda a previsão do que poderia acontecer. Então, ele diz, esse Gleick diz uma coisa muito bonita, a não linearidade significa que o ato de jogar o jogo modifica, de certa maneira, as regras. Muito, muito interessante. E aí o Lorenz, ele, ao observar a atmosfera, ele percebeu que, independente das condições iniciais, o sistema era sempre atraído, aí era o desenho que vinha por uma forma de uma borboleta, daí o nome, o efeito borboleta, que a gente diz, né, o bater das asas de uma borboleta aqui pode provocar um tufão no Japão, né? E vivenciando o caos na ocasião, eu escrevi, né, por falta de um prego, não, isso não foi eu que escrevi, mas eu peguei isso, por falta de um prego, perdeu-se uma ferradura, por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo, por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro, por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha, por falta da batalha, perdeu-se o reino. Quer dizer, na verdade, por falta de um prego, perdeu-se o reino. Aí, em plena pandemia, eu escrevi, pela presença de um vírus, cultivou-se a morte, pela presença da morte, cultivou-se o medo, pela presença do medo, cultivou-se o isolamento, pela presença do isolamento, cultivou-se a paralisação, pela presença da paralisação, cultivou-se o sentimento de desamparo. Quer dizer, pela presença de um vírus, cultivou-se o sentimento de desamparo. Essa é a maior prova da teoria de uma condição inicial mínima. Um vírus é mínimo, uma condição mínima lá na China, numa cidade da China, provocou esse estrago no mundo. Quer dizer, uma condição inicial. Isso é um exemplo e tanto da teoria do caos, né? Dos efeitos da teoria do caos. Bom, agora eu estou correndo muito, mas é o jeito. Bom, a geometria, a gente também tem uma noção da geometria
reto, né? É tudo reto, é segmentos inteiros, né? A geometria euclidiana, mas, no entanto, a natureza não é assim, a natureza é toda... Né? Então, esse Ben Mandelbrot, ele fala que as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, continentes não são círculos, e nem o raio viaja em linha reta. Ele dá isso. A natureza não é reta. A natureza não é reta, a gente faz por aproximação. Né? E, com isso, surgem também, paralelo a isso, antes, os que eles chamam de monstros matemáticos. Na verdade, são imagens bizarras que os matemáticos não conseguiam, do século XIX, não sabiam que significado tinha, e muito menos o que representava aquilo na natureza. E isso veio a ser futuramente os fractais. Né? Esse Cláudio Vegas é um vídeo, e ele fala, né, que havia uma questão, dado um quadrado, como desenhar uma curva que o preencha completamente. Veja, o tamanho é o mesmo, você não pode ampliar o quadrado. Né? Como é que você amplia? Tendendo ao infinito com essa forma. Né? Isso aí a gente vai usar depois, por isso que é interessante. E aí nós chegamos aos fractais, porque a natureza, na verdade, ela não é reta, ela é fractal. Né? A definição de um fractal e suas propriedades, né, são descritas aí, eu gostei muito dessa, como o Tiago Albuquerque de Assis, ele explicou de uma forma bem clara. Tecnicamente, um fractal é um objeto que apresenta invariância na sua forma, à medida que a escala sobre a qual o mesmo é analisado é alterada, mantendo-se sua estrutura idêntica ao original. Veja, qualquer ponto que eu pegue aqui, eu vou encontrar aqui. Esse aqui é mais fácil para quem nunca viu. Ó. Aqui está a folha, aqui também está ela, é minúscula. Se eu pego uma folhinha dessa pequena aqui, vai estar repetindo, em escala menor, você encontra o todo. Né? Então, você tem a autossemelhança, que identifica justamente quando uma porção de uma figura ou de um contorno, ela pode ser vista numa réplica como um todo numa escala menor. Ela é de uma complexidade infinita quando o fato de que o processo de uma geração de uma figura é recursivo, quer dizer, ele se autoalimenta, ele se repõe. E a dimensão de um fractal é sempre fracionária. A natureza é fracionária, né? Representando um grau de ocupação do espaço. Olha aqui, olha o fractal, olha os fractais aqui. Está vendo? Como é isso. Tem o fractal natural, que não é uma cópia exata, né? E tem o das matemáticas, enfim, esse aqui, ó, qualquer pedacinho que você pegar nessa figura, você vai encontrar o todo dela. Qualquer pedacinho que você pegar aqui nesse triângulo, aqui, nessa coisa, se você fizer um cortinho, você vai encontrar a mesma figura. Isso é fractal. Na natureza, não é tão igual, isso é na matemática, é computador, na natureza, mas você percebe que os galhos aqui reproduzem, são autoafins, né? Reproduzem a árvore. Né? A teoria do caos e fractais, aí entra o Edgar Morin, que ele ensina o que é um complexo, né? É a única citação que eu faço do Edgar Morin nesse livro, ele virá nos próximos, né? Se Deus quiser, ele virá nos próximos. A complexidade é um tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acaso, que constitui o nosso mundo fenomênico. E a teoria da complexidade, você tem a dos sistemas, você tem a das redes, ela tem as áreas, né? Sistemas adaptativos complexos e auto-organização e sistemas não lineares caóticos. Eu vou me deter apenas a esse aqui, que é o que nos interessa. Diz respeito ao efeito feedback, quer dizer, você veja, entra, ele passa, o sistema vem, sai, e ele se retroalimenta, ele vai se retroalimentando, né? Ele vem e vai, ele vem e vai. Então, a gente pode ser dito que a análise de feedback, a interativa, quer dizer, essa coisa de se retroalimentar, origina a figura do fractal, porque o fractal ele se reproduz no padrão, né? Ele se reproduz repetindo em si mesma, ele gera a ideia de retroalimentação. Então, enquanto a teoria do caos apresenta um sistema que se inicia com uma simetria, mas durante o processo se torna assimétrico, aquela coisa, a condição inicial vai alterar todo o resto, os fractais, em relação à escala, eles se mantêm no padrão, independente da escala. Né? Então, a teoria do caos, ela se apresentando diante de um universo complexo, não newtoniano, mas uma visão complexa, ela encontrou na geometria dos fractais a possibilidade de trabalhar cientificamente a complexidade da natureza. Então, a geometria dos fractais virou a geometria da teoria do caos.
Aí eu vou embora, porque, enfim... Aí vamos para a segunda parte, a psique. Vou beber uma água aqui. Alguma pergunta? Bom, a segunda experiência, eu vivi meu gato adoeceu, e eu não vou entrar em detalhes, está no livro, né? Ele teve um problema que o veterinário foi lá, mandou, um problema neurológico, eu deixasse ele no cantinho, apagasse a luz, e no dia seguinte ele poderia, se ele conseguisse superar aquela noite, ele ficaria bem, senão ele morreria. Simples assim, né? Pois muito bem. Eu acabei pegando no sono, e quando eu acordei de madrugada, preocupada com ele, eu não tinha coragem de acender a luz e ver se ele estava vivo ou morto, né? E aí eu me dei conta, essa experiência que eu vivi há muitos anos atrás, eu me dei conta que, na minha psique, ele estava vivo e morto, simultaneamente. Havia os dois estados dentro de mim, dois estados superpostos. E aí eu pude perceber que a realidade psíquica, ela, em relação a sentimentos e representações, funcionava com a mesma fenomenologia imaginária apresentada na experiência imaginária proposta pelo físico teórico Schrödinger. Ele fala aquela história do gato vivo e morto dentro da caixa, enquanto você não vê, né, você... a partícula iônica, enquanto você não mede, ela está superposta ao estado. Então, aquilo me trouxe aquilo. Agora, o que eu ia fazer com aquilo? Ficou guardando. Quando eu conheci o momento de agora, eu comecei a entender tudo isso, agora faz sentido. Então, a gente, na verdade, vive superposição de estados psíquicos, né? Pegando aqui esse losango, vamos supor, a gente é aqui o complexo vibracional, que aqui está em 3 dimensões, mas aí seria em N. A projeção, que vem aqui, ó, é um psíquico, passa um quadrado, e aqui um círculo. Para quem não conhece isso aqui, vai achar que você está com duas coisas diferentes, um círculo e um retângulo, quando, na verdade, é uma coisa só que está se projetando de formas diferentes. Então, o complexo macro-micro humano teria essa ideia. A gente é uma coisa que se projeta como biológico, se projeta como psíquico, e que mais? Se projeta como espiritualista, como espiritual, como quiser. E quem faz essa redução é o sistema perceptivo humano. Nós somos isso aqui, um todo que a gente não sabe o que é. E dentro da mente humana, a gente vai superpondo, se é um instante de agora, o único presente, a gente vai superpondo tudo nas ideias simbolizadas aqui, ó, tá vendo como eu fiz o desenho? Então, o meu Gandhi, o gato, ele estava, no instante de agora, eram tantos Gandhis quantos Gandhis eu interagi. E assim somos todos nós, por isso que a gente não tem uma única ideia de uma pessoa, a gente, ao mesmo tempo, lembra daquela pessoa feliz, triste, a gente tem um todo, uma noção da memória, do convívio, a gente nem pensa sobre aquilo está no instante do agora, aquela totalidade está no instante do agora. A gente pode pensar uma coisa para simbolizar, mas a pessoa está sendo vivenciada em nível de sentir inteiro, vibracional, inteiro dentro da gente. Então, o instante de agora é a única coisa que existe e todas as nossas experiências estão vividas nesse instante de agora, né? E tudo se dá nesse universo psíquico, que é um universo subjetivo, e um universo objetivo, né? Que é o soma. Né? E na verdade, a totalidade macro-micro, eles são coexistentes, né? Enquanto que no universo objetivo nós temos a visão, tato, paladar, olfato, audição, no subjetivo a gente tem toque, sabor, cheiro, som e imagens, que são superpostos. Você não tem como separar a visão da imagem, a audição do som, mas são duas realidades projetadas, superpostas em si mesmo. Né? Aí, no outro livro, eu digo que a nossa consciência, por ser passiva de capacidade simbólica, estaria inserida no contexto de 3 dimensões e tudo mais no psiquismo, que tem seus efeitos, mas não é passivo de construção simbólica, está em 4 dimensões, onde o tempo é a 4ª dimensão. A consciência seria apenas um instante dessa totalidade em que o tempo se torna fixo, dando condições à capacidade simbólica. Enfim. Então, aí que está o ser humano como um sistema não linear, caótico e fractal. Se eu tenho só o instante de agora, o ponto de agora, né,
esse ponto de agora contém todas as vivências da pessoa. É o agora como um ponto finito tendendo ao infinito. Nós agora estamos aqui nesse momento e cada instante tem todas as nossas vivências. Eu tenho certeza que cada um está pensando aí, fazendo associações, enfim, porque está entrando em ressonância o que eu estou falando, uns estão gostando, outros não, estão entendendo, enfim, tudo isso está sendo vibrado dentro de cada um, no instante de agora. Então, um sistema humano que está inserido em um sistema familiar, em um sistema social e assim por diante, hoje está diferente do que foi ontem, assim como também estará diferente amanhã. Ontem e amanhã é 1 minuto atrás, 1 segundo atrás e 1 segundo adiante. A gente põe assim para ficar mais fácil a compreensão. Enfim, não é difícil perceber que hoje, nesse exato instante do agora, ninguém é exatamente igual ao que foi ontem, muito menos anteontem. De fato, e em versões, serão tantas pessoas quanto instantes aquela pessoa vivenciou. Então, o ser humano como sistema não linear, caótico, fractal. Olha o ponto de agora, é como se a gente vai se retroalimentando, a rotina do dia, lembra do sistema que eu falei? A gente vai se retroalimentando da gente mesmo, a gente vai se... É um sistema que vai se retroalimentando. Então, essas interações promovem, mesmo que minimamente, uma alteração na condição inicial, porque cada momento que eu vivo, cada instante que eu vivo, eu altero a minha condição inicial para o instante seguinte. Porque eu estou assimilando coisas, eu estou vivenciando coisas, eu estou interagindo com o mundo. Inevitavelmente, eu estou alterando a minha condição inicial, que a curto prazo pode até não demonstrar muita diferença, mas a médio e longo prazo pode fazer diferenças enormes. De onde se conclui que, então, nós funcionamos como um sistema não linear caótico, e assim nos tornamos um fractal autossemelhante de nós mesmos que se repete em padrões. Então, a gente vai se repetindo em nossos padrões, em padrões. E a realidade psíquica, né? Se a gente pensar, né, a gente tem, então, aqui, agora eu vou pegar o que eu chamei de universo subjetivo, eu vou chamar de realidade psíquica, e o que eu chamei de universo objetivo, de realidade materializável. Elas se coexiste, como eu disse, né? Então, uma estrutura biológica, elas têm correspondência, isso é do meu primeiro livro, né? A estrutura biológica, ela traz a sensação de materialização do mundo, é uma realidade materializável, dimensionada no consciente, que possibilita a capacidade simbólica, limitada a 3 dimensões de espaço e possui o tempo em sua forma mais concisa. A estrutura psicológica, a sensação de qualifica o mundo. A realidade psíquica, ela é dimensionada no inconsciente, ela está impossibilitada de simbolizações e ocupa todas as dimensões do espaço-tempo, sendo que, no instante da consciência, também ocupando a tridimensionalidade da capacidade simbólica, ela coexiste com a realidade material, né? Porque nós somos o macromicro, nós somos o todo, né? Então, as duas realidades coexistem no simbólico. Uma materializa, outra qualifica a forma. E no instante de uma fecundação, mesmo ainda que na condição de embrião, desde o início ocorre um processo que passa a realizar o desenvolvimento daqueles recortes, né, que a gente viu lá, que vai, e são realidades que, de forma superposta, em potencial no estado de agora, traz toda a história do universo, né? E lá no Homem Além do Homem, se os genes transmitem caracteres genéticos, também transmite registros em potenciais vibratórios que, se encontrarem na interação com o meio através da ressonância e a capacidade de serem processados, vibrarão. Isso eu escrevi em 2001, agora nós estamos com um campo novo, que é o campo da epigenética, que vem trazer, né, como esclarece o doutor em química biólogo Marcelo Fontapé, hoje os cientistas sabem que variações não genéticas ou epigenéticas adquiridas durante a vida de um organismo podem frequentemente ser passadas aos seus descendentes. E também um PhD em neurobiologia diz, na visão tradicional, os genes atuam como executivos dirigindo o curso do nosso desenvolvimento. Na visão alternativa, a função executiva fica a cargo da célula e os genes funcionam mais como recursos à disposição dela. Para muitos, pode ser uma surpresa descobrir que o ambiente externo
externo afeta os genes, modulando sua atividade, que era o que eu disse ali. As influências ambientais são medidas por alterações nas células em que os genes residem. Isso está sendo um novo campo da genética também, e que está apresentando aquilo que eu trouxe como macro-micro lá atrás, em 2001. O princípio da interação, então, sempre localizado no sistema perceptivo, o observador sempre capta ondas mecânicas, eletromagnéticas, enfim, e jamais podemos isolar uma pessoa do meio. Então, a gente vai estar sempre interferindo e sofrendo interferências, né? E que, por princípio, através da ressonância, ativa e se encontra em estado potencial no campo do universo subjetivo, fazendo emergir elementos formadores da realidade psíquica. É isso aí, né? A gente vai emergindo vários elementos psíquicos da gente a partir das relações que a gente vivencia. Agora, o ponto de agora, né, se apresenta como um ponto finito tendendo ao infinito, certo? O que faz surgir a questão: como poderia ser configurado um modelo no qual os elementos da realidade psíquica, tendendo ao infinito em seus conteúdos, sejam finitos no instante de agora? Quer dizer, como é que a gente pode ter um agora que contenha todas as nossas vivências e tenda ao infinito? Aí eu pensei, cara, se a gente é um fractal de nós mesmos, né, eu posso usar um modelo do Peano, dado um quadrado, como desenhar uma curva que o preencha completamente, sem alterar as dimensões dele. Então, eu posso perguntar assim, dado o ponto de agora, limitado no instante, como registrar as experiências de toda uma vida que o preencha completamente? Aí está aqui, ó, é possível compreender desde a primeira experiência e suas sucessivas possíveis semelhanças e experiências, surge um rastro de continuidade no finito instante do agora, tende ao infinito, a qual tende ao infinito no quadrado de dimensões fixas. Aqui, ó. A gente vai, ó, aqui e vai, e vai, e vai para cada experiência que a gente viveu. Evolução com a mãe, com as experiências com o pai, de gostar, não gostar, sofrimento, bem-estar. A gente se inunda dessas experiências fractais dentro da gente. E isso são os elementos psíquicos. Eles são formados por vibrações fractais, né, autossemelhantes dessas relações que interagem, enfim. Eu botei ele em 3D para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né, como é que se dá o processo. Ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo. E nunca altera o tamanho, é o agora, é o agora, é o agora, certo? E podemos, então, que os padrões, porque a gente vive padrões nas nossas vidas, e a gente chama de hábitos, comportamentos repetitivos, né? E que ativa o universo subjetivo correspondente a um padrão fractal. E aí é uma grande diferença, né? Você, para a psicanálise, enquanto, por exemplo, numa terapia, a gente chama toda a relação para o analista, a gente vai ver daqui a pouco, na técnica da consonância dessa visão, não, o terapeuta se inclui, mas ele busca que a pessoa busque outras relações, porque é através das outras relações que ela vai conseguir mudar o padrão. Por exemplo, então eu tenho aqui azar, mal, gato, preto, medo. Né? No mosaico, a gente vai formando mosaicos internos com esses fractais, né? Com esses elementos psíquicos. Sorte, paz, sucesso. Eu tenho que unir o gato ao sucesso para que ele passe a ser um gato. Aí eu vou lá, afiguro um mosaico, um se une com o outro. Como? Eu encontrando um gato que vai me fazer redimensionar, modificar aquela relação que se estabelece, o padrão daquilo. Então, são quebras de padrões, é o mosaico que vai se formando. Né? Isso começa desde uma realidade pelo vínculo, né? Pelo vínculo que a gente vai. Uma característica do vínculo é ele ser pontual e único no instante presente do agora. Então, a sensação de continuidade se faz pelo somatório dos diversos instantes presentes a seguir no outro. Portanto, é pelo vínculo pontual que a gente consegue desenvolver o nosso sentimento de eu, e é o que nos permite, em nossos estados de consciência, sentir o que nós somos no instante de agora.
né? Então, é isso, interações, vínculos que ativam tudo que a gente vive. Como é lindo o meu bebê ou mamãe, que saco, eu não queria esse bebê. Vai ativar potencialmente diferentes ressonâncias internas e diferentes elementos psíquicos internos. Um exemplo disso são as crianças selvagens, são mais de crianças selvagens na história. Você teve uma criança que foi Oxana, dos 2 aos 8 anos, ela morou num canil e foi aninhada por cães. Ela só sabia 2 palavras, sim e não, no mais ela rosnava e latia. Teve Vânia Wilde, de 7 anos, que foi criada por pássaros. Ela apenas piava, e quando não era compreendida, ela batia os braços, né, como os pássaros batem asa. Teve o outro de 2, eu escolhi 5, né? De 2 a 6 anos, que também dormiu com aves, como uma galinha cacarejava para se comunicar e ficava bicando a parede. Natasha, privada do convívio humano por 2 anos, presa em um apartamento na Sibéria por seus pais e avós, em meia sujeira, convivia com cães e gatos. Ela latia, andava de quarto, pulava, rodeava comida e bebia com água e lambidas. O Xandio, criado por lobos, resgatado numa floresta da Índia, com 4 anos, tinha a pele escurecida, unhas curvadas, comprida como se fossem garras, dentes afiados, tinha por hábito caçar galinhas, comer terra, carne crua e sangue. Quer dizer, essas crianças mostram que os vínculos estabelecidos é que deram a noção de eu, de sentimento de eu, de identidade delas. Eram animais, elas se tornaram animais, né? Semelhantes aos animais. Né? E assim vai, também tem um outro aspecto que tem o sentimento de eu e a identidade. Né? Você tem a pessoa sendo gorda que se sente magra, que sendo feia se sente bonita, que sendo bonita se sente feia, e aí vai. E tem as pessoas que se nomeiam LGBTQI, que vai embora, quer dizer. Aí eu percebi o seguinte, que realidade psíquica e realidade materializável, elas seguem 2 lógicas diferentes. Você tem a lógica Boole, que é um sistema binário que assume 2 estados, 0 e 1. Então, a identidade biológica, a realidade material é XX, mulher, XY, homem. Mas a lógica, a realidade psíquica, não, ela vai seguir a lógica fuse, a lógica difusa, que é uma lógica que ela, entre um estado e o outro, você tem N possibilidades. Ela pertence ela é uma complexidade, ela está na teoria da complexidade, quer dizer, você tem 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, você tem N possibilidades, que não se esgota. Então, eu diria que para a identidade psíquica, o correto é adotar a lógica fuse, e para a identidade biológica, a lógica material, a lógica booleana. Não tem como você... O problema... Então, eu, Beatriz, eu sou XX, eu pela identidade biológica, eu sou mulher. Agora, pela lógica fuse, eu posso ser N coisas. E cada dia eu vou estar mudando, né? Porque é assim que funciona a realidade psíquica. Ela é um processo em eterna mutação. Né? Exatamente, a identidade como processo de frustração. Eu apresento os filmes, o filme do caso dos órfãos da Casa de Romena, que foi uma experiência com 170 mil crianças que foram rejeitadas pelas famílias, e o tal do Nikolai Kossock obrigou a colocar essas crianças no orfanato e proibiu qualquer manifestação afetiva com quem as cuidasse. Enfim, você vê essa coisa, é horrível, né? As crianças elas só tinham direito à higiene e alimentação. E esse sujeito acabou sendo julgado e executado depois no regime lá da Romênia. Né? E teve também o René Spitz, que filmou crianças também internadas em um orfanato de Nova York, que foram privadas de sua mãe e substituta, que também não tiveram todo esse afeto. Nessas 2 experiências, né, as crianças ficaram... Algumas até faleceram, não conseguiram nem se desenvolver, né? Porque ficaram tão limitadas, né? Quer dizer, a identidade, para você construir, depende do outro. Né? No caso das crianças selvagens, elas tiveram os animais, bem ou mal, elas tiveram um outro, mesmo que fosse um animal, né? Mas essas nem isso tiveram. Né? E os padrões pessoais, aí eu até, você veja, ali eu botei o meu retrato, né? Toda a minha vida está ali em padrões. Na verdade, o que está simbolizado com figuras são elementos psíquicos, são essas
esses mosaicos, né, pecinhas desses mosaicos fractais, né, que vão se fazendo, e a cada, por exemplo, se eu estou aqui, meu cachorro está aqui, meu gato está aqui, meu pai, minha mãe, enfim, quando eu penso neles, vai tocar vai ativar esse ponto que vai formando esse mosaico e mudando. E a identidade final é o sentimento de eu, cria meu processo de identidade. Né? Então, a gente pode dizer que segue a seguinte ordem: universo subjetivo, interações, ressonância, elementos psíquicos, padrões, interconexões, realidade psíquica, tipo psíquico, sentimento de eu, processo de identidade. É assim que se forma a realidade psíquica, né? Desde o útero, desde quando uma família se reúne e começa a pensar a criança, ali já entra em ressonância, já interage, já começa a marcar, já começa a fazer os mosaicos. E aí surge, né, do eu sensível à matriz sensível. E aí eu digo, no campo individual, cada pessoa possui um eu, no qual emerge um eu sensível, aquele recorte do eu que, sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento de eu que cada um tem de nós mesmos, né? Então, no campo coletivo, a gente pode dizer que duas ou mais pessoas, com seus respectivos eus sensíveis, vai formar a matriz sensível, que se define como aquele recorte do campo no qual duas ou mais pessoas capazes de interagir, experienciar em nível da consciência, a dinâmica viabilizam o sentimento de identidade coletiva que cada um de nós tem de si enquanto dupla, grupo, sociedade. Eu me sinto carioca, eu me sinto brasileiro, é uma identidade, é a matriz grupal, social, dependendo do tamanho da coisa. Então, a partir dessa visão, a exemplo da expansão do eu sensível, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu pessoal, a matriz sensível também é passível de expansão. Assim como o eu sensível ele se expande, né, a gente vai expandindo, a matriz sensível também expande, é capaz de expansão, e com a possibilidade de ampliação do eu coletivo, que pode iniciar numa dupla, exatamente, o grupo vai embora, né? E aí a terapêutica é exatamente, a gente contextualiza a psique como um sistema complexo, não linear, caótico e determinista, cujos elementos ressoam a partir da interação com o meio, uma autossemelhança fractal. A gente não é igual exatamente ao pai e à mãe da gente, porque a gente fez várias relações, não, os pais da gente modificam, e são várias relações, e vai formando o nosso mosaico. Mas a gente traz aqueles padrões dentro da gente, e a coisa mais difícil é quebrar um padrão, né? O que, por suas interconexões entre esses elementos, formarão diversos mosaicos que vibrarão seus respectivos padrões. Então, na técnica da consonância terapêutica, o terapeuta cabe funcionar como um ressoante empático. Ele se envolve sem, no entanto, se misturar. E cabe ao paciente compreender que ele é o responsável por sua vida, e que, em posse do instante do agora, da superposição de sua história, ele é o único que tem realmente reais condições para gerenciar seus instrumentos internos e, assim, autogerir a sua vida, vivendo o presente e prosseguindo a construção do futuro. A noção de responsabilidade, nesse caso, é fundamental, né, no processo terapêutico. Na matriz sensível, cada um tem a sua responsabilidade, um processo em que um não pode fazer a parte do que cabe ao outro no jogo. Então, nessa técnica, ela está aqui muito rapidamente, eu sempre estimulo o outro eu mostro a minha importância, eu converso, olha, estou me vendo assim, estou vendo... justamente é uma ressonância, né? E aí ocorrem as dissonâncias também, isso faz parte, ressonância, dissonância, né? Os encontros e desencontros de qualquer relação, que amadurece aquela relação e faz parte desse processo, e vai mostrando a pessoa como é que ela pode ir buscando caminhos para ela, e ela vai descobrindo e vai sentindo e assumindo a responsabilidade da vida dela. A mesma coisa num grupo, né? Todo grupo também ele vai atingir um ponto, ele também tem um ponto de limiar, de equilíbrio, que ele pode se romper, né? E também a técnica vai por aí. É o mesmo processo, só que são mais pessoas. Ai, meu Deus do céu, peraí, dá licença, gente. Não é possível. Você pode ficar quietinho, por favor? Parece que os gatos todos resolveram aparecer aqui. Né? E
E organizacional. Se cada funcionário está afinado com ele, com a organização, a sinfonia por aquela organização irá vibrar de forma consoante para além da empresa. Pois bem, isso vale lá no grupo também, porque o grupo é ressonância entre si, né? Pois o que vem a ser um nome no mercado, senão uma qualidade de vínculo estabelecido entre organização e consumidor, né? A empresa tal, tem um nome porque ela criou um vínculo, né? Além da materialização, ela coexiste um vínculo que ela cria. Eu uso tal marca porque eu confio nela, porque eu sei, enfim, me sinto respeitada pela marca, enfim. Então, ao conquistar o nome no mercado, a organização está, na verdade, estabelecendo um vínculo capaz de ressoar confiança, bem-estar, segurança, enfim. E o capital sensível seria justamente o capital que se revela pela qualidade com que a matriz sensível, resultante da interação entre funcionários, organização e consumidor, funciona, né? Assim, expandir a matriz sensível significa aumentar o capital sensível de uma empresa. Essa visão concebe a organização como as pessoas e as pessoas como uma organização vibrando no e com o consumidor. Assim, se uma organização é a pessoa que nela trabalha, não é somente isso, mas também a pessoa que consome o seu produto, ou seja, organização, trabalhador, consumidor, interage formando um eu coletivo que, no campo da matriz sensível, confere o sentimento de pertencimento. Por esse olhar, cada pessoa que compra um produto de uma organização, seja no sentido positivo ou negativo, em potencial passa a ser um multiplicador daquela organização, funcionando dessa forma como um padrão fractal, né? Afinal, o que seria a propaganda boca a boca, se não o efeito de um padrão fractal? Esse professor Júlio Torres, eu conversei com ele lá antes de começar tudo, e eu citei ele aqui porque, de alguma maneira, os vídeos dele me ajudaram muito, né? E ele diz que no mundo não é essa máquina que se pensava, principalmente a partir das leis de Newton, que o mundo seria assim, todo ordenado, quer dizer, tudo parado, tudo quieto. Isso não é ordem, isso é preâmbulo de morte. Vida é movimento, vida é interação. Na visão da complexidade, uma pequena coisa hoje pode provocar um grande efeito daqui a 40 anos, e é isso que acontece na natureza, que leva milhões ou bilhões de anos. Você pode ter, sim, a mesma organização, mas a estrutura, ela é inerente, mutável, cambiante, e precisa mudar, porque você está em interação com outras estruturas. Então, isso muda a visão de mundo. Visão complexa não vem acabar com as outras, mas vem juntar tudo isso e vem dizer que empresa tem gente, empresa tem dinheiro, empresa tem máquina, empresa precisa se preocupar com o ambiente, sustentabilidade e com política, e com poder. Tudo isso é complexidade. Agora o recorte 3 foi a experiência, a ignorância, que eu fui ao Peru, né? E eu acho que essas fotos falam por si só, né? Porque você vê a beleza dessa estrutura, dessas pedras colocadas, só Deus sabe como foram colocadas, Machu Picchu, a tribo de Urus, aquelas pessoas tão simples, morando numa ilha feita desse tipo de palha, né? Essa pessoa aqui, na banheiro, não tem banheiro, é um tonel, tem banheiro, mas não tem água encanada, é um tonel de fora. Enfim, são pessoas simples que têm uma vida, mas que estavam felizes, a gente sentia a felicidade, né? Nessa mesma época, eu estava também junto aqui em Machu Picchu, foi junto com o Malcolm, o xamã, com a Celi, que me fez em Cusco mestre em Reiki, quer dizer, todo um aprendizado, né, de coisas novas que não estavam paralelo ao conhecimento da nossa cultura, né? E nem tinha ligação entre uma coisa e outra, quer dizer, a forma como eles colocaram, a engenharia usada para colocar essas pedras, não tem, nem sei o que era, porque não foi a nossa, porque eles não tinham conhecimento da gente. Então, é um mundo que traz a ignorância do conhecimento, né? O quanto que o conhecimento, na verdade, o verdadeiro conhecimento está na nossa ignorância. E, por fim, eu escrevi a existência, né? Que eu coloquei que, na última fagulha da minha existência, a vida se condensa no instante do aqui e agora. A minha visão fica turva, a minha audição surda e o meu tato frio. Já não sinto mais cheiro ou sabor, começa a me faltar ar.
Sinto medo de acabar e prosseguir, na finitude e na eternidade do outro e de mim mesma, do conhecido e do desconhecido. Sinto paz, tudo o que antes era tão valorado, agora não faz mais sentido. À minha frente, sinto sentimentos vividos com pessoas e comigo mesmo. A saudade de mim se apossa de mim. Choro as idas e vindas, os retrocessos e avanços, sorrio a minha existência. Sinto a continuidade da minha história avançando, apesar de nunca ter podido estar atrás ou à frente de qualquer um dos instantes presentes. Vislumbro uma tela cuja pintura é a sobreposição dos sentimentos experimentados por mim em minhas experiências, que, se aquarelando uns por cima dos outros, pintam o meu eu, o autorretrato da minha existência. Eu, ainda em corpo quente e cheio de vida. Eu, em segundos, um corpo frio e inerte. E o grande mistério poderá ou não ser revelado. É nítida a experiência sensível de que a minha existência só existe porque eu a sinto. E aí as referências. E é isso aí. Eu vou fazer o nosso grupo de leitura, e que quem quiser, que não for da sociedade, né? Bia, maravilhoso esse final. Tudo maravilhoso, mas esse aí é bom. Parabéns. Obrigada. Quem não for da sociedade, eu peço que contribua pelo menos com R$ 55 para a causa animal, em homenagem ao meu gato.